Receiver Marantz 2285B, um clássico da indústria japonesa. Mas você já imaginou alguém achar que esse equipamento aqui era o equipamento do Paraguai? Né, entre aspas, segunda, terceira linha? Sim, isso já aconteceu antes da internet. Mais uma edição do Senta que lá vem história. Meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e Senta que lá vem história é uma série que eu faço aqui onde eu conto alguns causos, algumas coisas que aconteceram aqui comigo. E como você já viu aí no início, você já imaginou alguém achar que um equipamento desse aqui, desse nível, desse porte, era um equipamento do Paraguai? É isso mesmo, é essa história que eu vou contar e claro, né, antes da internet. É essa história que eu vou contar no vídeo de hoje. Tem interesse? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, como eu já disse, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80. Aqui a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo, dicas, histórias, que mais? Lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, ou vintage, como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like aí para ajudar. Bom, então agora eu estou aqui com o 2265B, num outro local aqui para a gente poder conversar. Eu preciso dar uns avisos antes, né? Porque senão o pessoal fica aí, não sei o que, não sei o que. Bom, primeiro, equipamento do Paraguai, como que é isso? De onde que saiu essa história? Talvez você que more um pouco mais ao norte, não tenha vivido isso, não conheça essa história. Mas o que acontece? O pessoal aqui teve uma época, principalmente nos anos 90, que a gente chamava equipamentos do Paraguai. Hoje o pessoal fala cigarro do Paraguai, né? Que são aqueles cigarros que são feitos lá no Paraguai e que não são autorizados a serem vendidos aqui no Brasil. Mas nos anos 90 a gente tinha aquele pré-conceito, digamos assim, de equipamentos do Paraguai. E era considerado um equipamento do Paraguai. Hoje em dia a gente pensa em equipamento de segunda, terceira linha, falsificado. Mas não era o que acontecia nos anos 90, tá? Normalmente o que vinha do Paraguai nessa época, nos anos 90, era equipamento que não era oficial, né? Então, tipo, você comprava Pioneer, carro, som de carro, muita coisa legítima no Paraguai. Isso nos anos 90. Depois, claro, anos 2000, daí tinha muita coisa falsificada. Mas normalmente a gente chamava alguma coisa do Paraguai, alguma coisa que era ruim, né? Que era segunda, como eu disse, terceira linha. Então entenda, quando a gente fala que alguma coisa era do Paraguai, que era uma coisa assim, duvidosa, digamos assim. Outro ponto, antes da internet, óbvio, né? Hoje em dia a internet está aí, se você não conhece isso aqui, não sabe os detalhes, é porque você não pesquisa. Então hoje está tudo aí. Hoje você conhece os equipamentos, conhece as marcas, conhece muita coisa legal que você provavelmente nunca viu ao vivo, mas você viu um vídeo na internet, ou então pesquisou num site, alguma coisa assim. Então hoje a internet fez com que todo mundo conhecesse isso aqui. Hoje, se você chegar para alguém, tem um equipamento Marantz dos anos 70, a pessoa sabe o que é, porque já pesquisou, já viu, já conhece, já viu vídeo. Então a internet hoje, né, faz com que as pessoas conheçam isso. Mas existia uma época onde a gente não tinha o acesso tão fácil assim à internet, né? Então não era tão fácil como hoje. O cara pega o celular, né? Tem um Marantz 2265, né? O cara vem no celular, digita, já sabe o que é, certo? Mas teve uma época que a gente não sabia isso, não tinha isso. Então esses dois pontos eu preciso dizer para você, né? O equipamento Paraguai seria considerado aqui um equipamento duvidoso, e antes da internet é porque as pessoas não sabiam, não tinham informação. Hoje vocês... como que pode? Vai vir aqui alguém no comentário. Como que pode alguém não saber o que é essa marca? Como que pode? Claro, ele tá na época da internet, ele vive na internet, né? Nossa época, para a gente conhecer os equipamentos, conhecer as marcas, conhecer os modelos, era revista, era livros ou alguma coisa assim, né? Não era tão fácil como é hoje. Entenda isso, né? Só um pouquinho aí para você poder entender o contexto aqui do Senta que lá vem história. Então vamos lá. Então a história é a seguinte: um belo dia alguém chegou e falou assim: bom, eu tenho um equipamento, eu quero vender. Então beleza, me traz lá o equipamento. Bom, tirou dentro do carro, colocou em cima da mesa. Tem esse equipamento aqui, eu acho que é do Paraguai. E eu que tô querendo vender o equipamento. Bom, eu olhei para ele e falei assim: puxa vida, né?
quando eu vi o equipamento, falei, nossa, né? Como eu disse, não é um 65, ou era um 65, um 82, alguma coisa assim. E eu falei, puxa vida, é do Paraguai, né? Ele esse equipamento do Paraguai, eu quero vender. Eu falei, cara, primeiro que, pensando assim, né? Como é que eu vou comprar equipamento se a pessoa nem sabe o que tem na mão? Bem complicado. Daí eu comecei a falar para ele, olha, esse equipamento é teu? Ele, não, é meu, não sei o quê. Tem certeza que é teu? Porque esses equipamentos, né, você comprou novo, tal, não, é meu, não sei o quê. Falei, cara, eu não vou poder comprar o equipamento de você, né, porque difícil, não é seu. Ou você abre o jogo para mim e me diz a história do equipamento, eu não vou poder comprar o equipamento teu. Então ele falou assim, pá, mas esse equipamento, uma marca estranha do Paraguai, não é Gradiente, não é Polivox, não é Sony, não é, que mais, Philips, né, um equipamento simples aí, não quer comprar, Eu falei assim, olha, primeiro que o equipamento não é seu, se você me contar a história correta, eu talvez adquira o equipamento de você. Daí ele, então tá bom, então eu vou te contar qual é a história, né, a história é que ele foi fazer um serviço de pedreiro na casa de uma pessoa, então foi fazer uma lajota ali, lajota, a gente chama de lajota, mas é um piso, né? E aí a pessoa fez lá o serviço tal, ele fez o serviço e faltou lá um pedaço, acho que era lavanderia ou alguma coisa assim. E a pessoa chegou e falou assim para ele, tem esse equipamento de som aí, você não quer isso aqui para fazer esse serviço? Ele olhou e disse que, contando a história para mim, né? Porque, como eu disse, eu falei que não ia comprar se eu não soubesse qual era a história verdadeira do aparelho. Ele entendeu que eu percebi que o aparelho não era dele, né? E aí ele falou assim, não, então a pessoa me ofereceu esse equipamento lá para mim poder finalizar o serviço. Eu finalizei o serviço, mas por finalizar, e acabei pegando esse equipamento do Paraguai aí. Ver o que você consegue me pagar por ele, né? Daí eu falei, puxa vida, como é que pode, né? A pessoa achar que um equipamento desse, né, era do Paraguai. Mas lembrando, antes da internet, bem difícil as pessoas saberem o que era isso. Como eu disse, não era uma marca comum da época, né? E aí eu falei, não, então beleza, vamos testar. Testei o equipamento certinho, beleza. Falei assim, vou comprar, entendi a situação e comprei o equipamento. Mas comprei o equipamento pensando assim, cara, o cara pegou um equipamento desse, não conhecia, não sabia a marca, né, e achava ainda que era um equipamento do Paraguai. E aí a gente fica pensando, hoje em dia poderia acontecer alguma coisa assim? Eu fico imaginando, será que aconteceria hoje isso? Hoje não. Com a internet, né, hoje vai ser muito difícil acontecer uma coisa. Na verdade é o contrário, aconteceria ao contrário. Vamos pensar assim, um pedreiro entra na casa da pessoa e fala assim, vou fazer aqui o serviço e tal. Quando ele bate o olho nisso aqui, né, ele vai falar assim, puxa vida, né? A primeira coisa que ele vai falar é falar assim, e esse equipamento de som? Vamos negociar? Ele vai tentar tirar o equipamento lá da pessoa. Mas não é porque ele conheça a marca Marantz, não é porque ele conheça a história clássica de um receiver desse. Não, porque provavelmente ele vai internet, ele vai estar com o celular, vai ver assim, puxa, ela tem um equipamento daqueles bem antigo lá, vamos digitar. Aí digita lá, Marantz 2265, cara, o pessoal pede 6 mil, vamos pedir, vamos ver se ela não souber o que ela tem, eu vou arrancar esse equipamento dela. Então, aí, com certeza, ele vai chegar e falar assim, não, me dá esse equipamento, eu faço aqui alguma coisinha para você e pega o equipamento. Mas ele não pega pensando no equipamento, ele já sabe que óbvio não é um equipamento do Paraguai, né? Mas ele não tá vendo um clássico japonês lá. Não, ele tá vendo o quê? Notas de 100 reais. Notas de 100 reais. Ele não sabe testar, não sabe como funciona, não sabe o que liga, como liga, mas ele tá vendo o dinheiro, né? Coisa que antes da internet não acontecia. Porque, como eu disse, né, a história é basicamente essa, a pessoa entrou dentro da casa da pessoa, a pessoa ofereceu um equipamento do Paraguai para ele terminar o serviço. E ele acabou pegando, mas por pegar mesmo, porque acabou de pegar e já levou para vender, não queria nem saber, né? Então, a história basicamente é essa. Imagine só, antes da internet, você achar que um equipamento desse veio do Paraguai, como você já entendeu aí, o que é um equipamento do Paraguai, o que a gente chamava equipamento do Paraguai, e também pegou o equipamento e levou em algum lugar e quis dizer que era dele, não imaginava que um equipamento desse daqui não é tão fácil assim, não era tão fácil de adquirir e também não era de qualquer pessoa que tinha um equipamento desse na época. Não era qualquer pessoa que tinha um equipamento desse na época. César, esse equipamento aí pode ter vindo do Paraguai? Não, um equipamento desse daqui, ele não era oferecido no Paraguai.
Por quê? Porque isso aqui é 77, 78, né? E o que acontece? O Paraguai só começou... Nós não estamos falando do país Paraguai, estou falando da cidade del Leste e esse comércio que foi aberto ali, lembrando, é um contexto diferente. A gente tinha um mercado fechado, certo? Totalmente fechado, não entrava equipamento de fora, só as parcerias que Gradiente, que Polivox tinham. Então, quando o pessoal começou a trazer do Paraguai, para você ter uma ideia, os equipamentos desciam via Paranaguá, atravessavam todo o Paraná, chegavam no Paraguai, para depois você ter que sair de Curitiba, por onde acabou de passar o produto, ir lá no Paraguai buscar. Por quê? Porque não era autorizada a venda desses equipamentos. Mas esse aqui não é o caso, porque esse equipamento é antes do Paraguai, você já entendeu, né? Antes do Paraguai. Esses equipamentos aqui, quem adquiria na época, ou por que tem muito equipamento em Brasília? Né? As pessoas falam assim, pô, em Brasília tem muito equipamento, por quê? Porque na época daquele regime que a gente tinha ali, o que acontece? Muita gente com grana, né? Estava em Brasília e aí conseguia ir para Manaus ou ir para fora, porque sim, esses equipamentos ou você comprava diretamente, acho que na Zona Franca de Manaus, alguma coisa assim, ou então você comprava lá fora. Inclusive eu tenho uma nota fiscal, que eu vou fazer um vídeo em breve, mostrando ali uma nota fiscal de alguém do Rio de Janeiro, que comprou um equipamento em Nova York, né? Então é um receiver Marantz, se eu não me engano um toca-disco Sansui, alguma coisa assim, e um Technics, se eu não me engano, e trouxe. Então a pessoa viajava, ia para um certo lugar e trazia isso na bagagem. Foi só assim mesmo que esses equipamentos chegaram aqui. Não existia isso aqui no Paraguai. Lembrando, Paraguai, 87, 88, 89, alguma dessas datas que começou esse trâmite ali no Paraguai, certo? Então, esse tipo de equipamento já não existia mais. Por que você vê muitos equipamentos da Gemini? Né? Então, porra, teve uma época, Mixer Gemini. Pô, todo mundo usava Mixer Gemini, mas não existia uma loja oficial da Gemini que eu saiba no Brasil. É que existia uma loja oficial da Gemini no Paraguai. E aí depois acho que a Gemini se transformou na Behringer, se eu não me engano. E por que tem muito som de carro também no Brasil, certo? Se não tivesse o Paraguai, né, essa quantidade de som automotivo que você vê aí hoje, né, muitos colecionadores, principalmente de equipamento automotivo dos anos 90, não existia essa quantidade de equipamento, porque ou você tinha que trazer dos Estados Unidos ou do Japão, não tinha como, era muito difícil. E no Paraguai você tinha a porta aberta, né? Não é que nem alguns anos atrás que a fábrica da Pioneer fabricava equipamento no Brasil, né? Então você tem que entender um pouco do contexto com relação a isso. E esse equipamento, ele nunca foi vendido no Paraguai. Você não conseguia ir comprar um equipamento desse no Paraguai. Mas mesmo assim, as pessoas que estavam acostumadas com o que era oferecido na época, né? Gradiente, Polivox, Sanyo, Philips, Telefunken, National, quando viu um equipamento desse daqui com uma marca totalmente estranha e diferente, cara, isso é do Paraguai. E cara, e vou dizer uma coisa pra você, e aconteceu isso com muito equipamento legal, porque exemplo, Pioneer ou Pioneer, como queiram, é uma marca que, por mais que não seja tão conhecida, mas existia no Brasil. Né? Você tinha equipamentos no Brasil, só que existe uma outra marca que a gente conhece muito hoje, né? Que era também comprada, que o pessoal trazia equipamentos do Paraguai, que se chamava Alpine. E então, exemplo, fui lá no Paraguai, vou comprar um Pioneer, que os caras falavam, vou comprar um CD da Pioneer, e o cara te oferecia um Alpine, não, esse aqui é o Pioneer do Paraguai, isso aqui deve ser segunda linha. E não conhecia a marca, não sabia a marca. E isso aconteceu com muita marca, né? Vamos lá, se a gente for citar automotivo, Rockford Fosgate, Kicker, que mais? O S-Amps, tem muitas marcas boas, americana, japonesa, de primeira linha que era oferecida no Paraguai, que quando a pessoa chegava lá, falava assim, não, esse aqui é segunda linha, porque também tinha marcas lá no Paraguai, de equipamentos de segunda linha. E no nosso caso aqui, vou citar as fitas, né? Porque a gente tem as fitas Sony EX, e no Paraguai tinha Diplomata, tinha outras marcas da mesma fita. E aí o pessoal fala assim, não, essa marca aqui é do Paraguai. Então considerava marcas que não conheciam como marcas do Paraguai.
Mas, porém, contudo, entretanto, né, os nossos dois assuntos, Paraguai e internet, hoje, com a internet, você sabe que a Alpine é uma super marca, né? Que Rockford Fosgate é uma super marca. Por quê? Porque hoje as pessoas têm o acesso. Não viveram. Talvez até achavam que essas marcas eram de segunda e terceira linha, mas depois que a internet ficou mais popular, você ia lá fazer uma pesquisa, procurava, e hoje é bem conceituado algumas marcas aí. E é por isso que tem muito colecionador, às vezes, de equipamento de som automotivo, ou até mesmo dessas marcas, que nem viveram essa época. Por quê? Porque foram conhecer depois que essas marcas que o pai delas achavam que eram de segunda ou de terceira linha, são na verdade equipamentos top de linha que eram vendidos no Paraguai. Então sim, no Paraguai nos anos 90 se vendia coisa muito boa, mas por não termos internet a gente acabava não conhecendo essas marcas, porque elas não eram oficiais no Brasil, né? Então é isso, esse foi o Senta que lá vem história, um Marantz made in Paraguai. E antes da internet, as pessoas tinham bem pouca informação. E aí alguém me pergunta sempre, César, o que foi melhor? A internet ajudou aos equipamentos vintage, às pessoas que colecionavam, ou só piorou? Bom, mas isso vai ficar para um próximo dia, eu respondo essa pergunta para você. É isso aí, esse foi o Senta que lá vem história. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um comentário sobre tudo que eu falei aqui. Quer criticar, dar alguma sugestão, alguma coisa assim? É simplesmente fatos que aconteceram e é bom mostrar esse tipo de coisa para as pessoas entenderem que nem sempre, né, as pessoas sabiam valorizar, né, esses equipamentos. Outro ponto, né? A pessoa que passou esse Marantz receiver para essa pessoa provavelmente tentou passar o toca-discos, tentou passar as caixas, mas a pessoa com certeza chegou lá e falou assim: ih, toca-discos? O que eu quero esse toca-discos? Toca-disco velho, que toca vinil? Abandonou. Caixa, putz, as caixas grandes aí, muito velha, não quero. Madeira, estufada, não quero. Então, muitos desses equipamentos, ou os conjuntos aqui, acabaram se perdendo e acabou ficando mais isso aqui. E aí eu lembrei de um outro Senta que lá vem história, que uma vez eu comprei, inclusive um Marantz mesmo, um conjunto Marantz, e quando eu estava indo embora, a pessoa falou assim: ah, eu tenho mais. Na verdade eu sempre pergunto, né, você não tem manual, não tem mais alguma coisa do equipamento? Ah, tem sim uma gaveta que tem algumas coisas. E aquilo que ela tinha dentro da gaveta valia mais do que o equipamento que eu tinha acabado de comprar. Inscreva-se no canal, ative o sininho que em breve eu conto essa história. Grande abraço, até a próxima.